Boa noite, meus queridos e queridas. Que a maravilhosa graça do Senhor seja sobre todos e todas. Os irmãos estão cansados de hoje, feriado abençoado, e que gostoso nós podermos dedicar um tempo desse feriado para buscarmos a presença do Senhor. Alguns aqui na igreja, outros em suas casas. Mas o mais importante, meus irmãos, é fazer com que a gente de fato se dedique momentos de qualidade para buscar a presença de Deus em oração. Como a gente sai renovados. O propósito desse dia foi justamente um aperitivo. Às vezes a gente perde o gosto de estar na presença de Deus. Às vezes a gente acha que tudo que Deus tem para nós é aquilo que a gente desfruta aqui nos momentos de culto, nos momentos de reunião comunitária. E Deus tem muito mais. Deus tem infinitamente mais. E às vezes, infelizmente, a gente se acostuma. Sabe quando uma pessoa se acostuma com um prato? No início é saboroso, mas ela vai comendo, ela se acostuma. E ela começa a banalizar e achar comum aquilo. Deus tem sempre um banquete para nós. E que pela graça de Cristo Jesus possamos sempre nos deliciar na presença do Deus Todo-Poderoso. Não há nada melhor, não há lugar melhor do que estar na presença do nosso Deus. E um dos aspectos que a gente entra na presença do Deus, ou uma das disciplinas espirituais que a gente exerce, que a nossa percepção da presença de Deus é a oração. E a gente vai falar um pouco sobre isso nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 17. Salmo 17 é uma oração, não é uma canção, é uma oração. Talvez uma oração que foi escrita para ser cantada, mas inicialmente com o propósito de ser recitada por nós, de ser orado pela igreja. Por isso que Deus, pela sua rica providência, deixou registrada essa oração do rei Davi, do salmista Davi. Salmo 17, por gentileza, salmo davídico, uma oração davídica. Começa assim: ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregam. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu, que com a tua mão direita salva os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte, agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os, com a tua espada, livra-me dos ímpios, com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo que lhes reservar-te. Sejam seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito.
ao ver a tua semelhança. Amém, meus irmãos? Podem se assentar em nome de Cristo. Meus queridos, o pastor e escritor presbiteriano Hernandes Dias Lopes, certa feita ele escreveu dizendo o seguinte: o problema não é a falta de tempo, mas de prioridade. Temos tempo para tudo o que priorizamos. O problema não é a falta de tempo, mas de prioridade. Temos tempo para tudo o que priorizamos. Essa máxima pode muito bem ser aplicada a várias áreas das nossas vidas. De que o que nos falta não é tempo, o que nos falta é de fato determinar o que é prioridade para nós ou não. Obrigado, minha irmã. E quando a gente fala de oração, a gente pode entender muito bem que essa frase do pastor Hernandes Dias Lopes pode sim, de fato, ser uma espécie de diagnóstico. Se oração, se o momento de diálogo com Deus tem sido de fato prioridade para nós. É comum, é corriqueiro, não é novidade nenhuma, nós percebemos que vivemos num mundo veloz, num mundo de muitos compromissos, de muitas responsabilidades, de muitas agendas. Se Deus colocasse para nós um dia de 48 horas, ainda assim não daria tempo para atendermos a tantas demandas, a tantos compromissos. E eu e você, nós sabemos muito bem que nós somos limitados, e nós só podemos fazer algumas coisas, nós não podemos fazer tudo o que nos apresenta durante o dia. Então nós precisamos peneirar aquilo que de fato é prioridade para nós, aquilo que de fato é essencial para nós. Precisamos passar no crivo de Cristo Jesus. Se de fato o nosso coração é guiado pelos princípios do Evangelho, nós precisamos pedir: Cristo, me ajude a de fato determinar, a de fato decidir, a de fato fazer um corte na minha agenda, na minha vida, e determinar o que de fato é prioridade para mim, porque aquilo que eu tiver prioridade, eu terei tempo. Quando nós falamos de oração, e nós falamos hoje aqui pela manhã, nós percebemos à luz das Escrituras que oração não é um monólogo. Às vezes a gente acha que a oração é a gente falando com Deus e ponto final. Como se Deus fosse um terapeuta, que ficasse sentado ao nosso lado e nós deitados no divã, desabafando para Ele em monólogo. Não, oração não é um monólogo. A oração não é somente a gente falando com Deus, muito pelo contrário. Não é o espaço no qual forçamos Deus a fazer a nossa vontade. Oração não é uma quebra de braço com Deus, forçando Deus a fazer a nossa vontade, a minha vontade, a sua vontade. Isso não é oração. Não é um momento em que simplesmente apresentamos as nossas necessidades diante dEle. Não é também. Apesar de que existe sim o espaço, e o Salmo 17 revela isso para nós, existe sim na oração espaço onde a gente se desabafa para Deus, onde a gente pede coisas para Deus. Mas pense bem comigo, meus irmãos, você que é pai, você que é mãe, imagine se um filho ou uma filha só se movesse na sua direção para lhe pedir coisas. Meu pai, me dê R$100. Meu pai, me dê um celular. Meu pai, bom dia, me dê uma roupa nova. Me dê isso, me dê aquilo. Você já pensou? O que você pensaria do seu filho? Ah, ele só vem me procurar, ele só sabe que eu existo quando ele está precisando de alguma coisa. Existe muito mais do que simplesmente pedir coisas para o nosso pai. Existe uma relação. Como é bonito um filho ou uma filha deitar no colo do pai, da mãe, e esperar do pai ou da mãe um carinho, um cafuné.
de dizer para o pai e para a mãe que a ama, que o ama, e como é feliz estar na presença dele ou dela. Como a gente não fica feliz? Imagine o Senhor. Então oração não é simplesmente um espaço onde a gente tem que pedir coisas para Deus quando a gente está precisando, não. Como eu coloquei no grupo de WhatsApp, oração é o momento em que entramos na presença de Deus, em diálogo, não em monólogo, em diálogo, porque Deus fala conosco em oração. No momento de oração, Deus fala muito mais conosco do que a gente fala com Ele. Se a gente não ouve a voz de Deus quando nós oramos, isso é um problema nosso, da nossa correria, do nosso coração acelerado. Mas quando um homem e uma mulher se colocam na presença do Senhor para orar, Deus fala, é um diálogo. É o espaço onde a gente se desnuda, onde a gente se despe de toda a armadura que a gente se veste. Às vezes para nos defender diante dos homens, às vezes criando personagens diante dos homens. Diante de Deus não dá para a gente criar personagens, diante de Deus não dá para colocar armaduras. Deus espera que a gente se desnude, porque Ele conhece as nossas vidas, muito mais do que a gente se conhece. É o momento para nos apresentarmos diante dEle como um sacrifício vivo, santo e agradável. O conhecendo mais intimamente, e sermos sondados e moldados pelo seu glorioso Espírito. Isso é oração. Isso é o momento de oração. Da gente se desnudar, da gente conhecer mais o Deus que a gente ama e adora. E não existe ninguém, nem nas relações humanas, quanto mais nas relações espirituais. Não existe condição nenhuma, possibilidade alguma, de nós conhecermos uma pessoa sem a gente conversar com ela. Quando um jovem ou uma jovem vem a mim me perguntar se aquela pessoa que está namorando é a pessoa da sua vida, eu pergunto assim, geralmente eu faço a seguinte pergunta: você gosta de conversar com ela? Você passa tempo conversando com ela? Você tem assunto para conversar com ela? Você tem prazer em conversar com essa pessoa? Se ela disser não, eu falei, opa, o sinal vermelho acende. Uma das evidências, meus amados, que nós queremos conhecer mais o Senhor é se a gente conversa com Ele. Se a gente conversa com o Senhor. E isso é oração. É o momento em que o nosso coração, alma e mente são alinhados à vontade soberana de Cristo, porque é isso que acontece na oração. Quando a gente levanta da oração, a gente não levanta da oração com orgulho no coração, no peito, dizendo, o Senhor fez a minha vontade. Não, nós levantamos do momento de oração rendidos, prostrados, humilhados, como Jesus falou, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós nos rendemos, nós nos submetemos, nós nos humilhamos. É isso que a oração produz em nós. E quando isso não é prioridade nas nossas vidas, quando esse momento não é prioridade nas nossas vidas, a gente vai vivendo a nossa caminhada cristã de forma automática. Sabe um aparelho, uma máquina que vai funcionando, mas falta óleo. Ela vai rangendo, ela vai forçando. As catracas vão funcionando, mas rangendo. Falta o óleo. Falta a sensibilidade. Na nossa vida, falta a oração. E o Salmo 17 nos ensinará que para que o momento da oração aconteça, para que encontros com o Senhor aconteça, não significa, grave bem isso na sua mente, não significa que em momentos de bonança, momentos de paz, muitas das vezes a oração das nossas vidas vai florescer em momentos de adversidade. É nos momentos difíceis, é nos desertos da vida, quando a gente enfrenta, e todos nós enfrentamos, estamos enfrentando
ou a enfrentaremos. É nos desertos da vida que Deus nos coloca na escola da oração. E na escola da oração a gente aprende, de maneira forçada ou não, conscientemente ou não, de que tudo depende de Deus e nada de nós. Tudo está no controle de Deus e nada de nós. As nossas vidas, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, o nosso comércio, a nossa profissão, o nosso ministério, as nossas vidas estão no controle de Deus. Quando um homem e uma mulher é matriculado na escola de oração, ele e ela aprende isso. E é isso que Davi nos ensina aqui no Salmo 17. Então, se nós fôssemos resumir nossa conversa nessa noite em uma frase, a frase seria essa, grave bem no seu coração: uma vida de oração alinha nosso coração em frente às adversidades. Uma vida de oração alinha o nosso coração à vontade de Deus em frente às adversidades. Eu gostaria de conversar com vocês em dois momentos. Primeiro, pensando nessa temática, a vida de oração floresce em meio às adversidades. Porque quando a gente lê o Salmo 17, fica claro para nós, como na maioria dos salmos, que o salmista está em perigos. O salmista está em apuros. O verso 9, 10, 11 e 12 traz para nós um retrato bem sintético, bem objetivo do que ele está enfrentando. Dos ímpios, verso 9, dos ímpios que me atacam com violência, ou seja, ele está sendo atacado por homens ímpios, e esse ataque é com muita violência. Dos inimigos mortais que me cercam, verso 10, eles fecham o coração insensível e com a boca fala com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam, seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. E aí o salmista traz uma imagem, como é costume da poesia hebraica, da poesia bíblica, a imagem do leão. Do leão que está fazendo emboscada para cravar a sua presa. Ele diz, são como um leão, ávidos, sedentos. Pelo quê, pastor? Pela presa. Como um leão forte e agachado na emboscada, pronto para derrubar a sua vítima, pronto para pegar a sua presa. Esses são os inimigos, esse é o cenário em que essa oração é feita. E meus irmãos, esses 4 versículos que a gente leu aqui agora, mostra para nós, traz para nós uma lição muito importante, que a vida de oração, a nossa caminhada de oração não depende de momentos simples e fáceis, não. Deus não nos desafia a orarmos, a ter uma vida de oração, quando tudo estiver bem na nossa vida. Quando as prateleiras do nosso coração estiverem todas arrumadas, não. Quando a nossa casa estiver tudo em ordem, não. Quando tudo estiver bem no meu local de trabalho, na minha profissão, não. Quando o meu corpo estiver novo, forte e viçoso, não. A vida de oração, muitas das vezes, na maioria das vezes, é desenvolvida, é construída em cenários de adversidades. É quando a gente pensa, eu não tenho cabeça para orar, eu estou ansioso, eu estou ansiosa, eu estou preocupado, eu estou estressado, eu estou estressada. É nesses momentos onde o cenário está hostil, onde as dificuldades se apresentam diante de nós, que Deus permite esses cenários para nos ensinar, para nos matricular, como eu disse no início, na escola de oração, para nos colocar no lugar, no momento, como eu disse domingo, no Santo dos Santos, no lugar onde a gente ora e se apresenta a esse Deus. Perceba comigo, meus amados, que o Salmo 17, esse é o cenário que eu falei para vocês, versos 9 a 12, e o Salmo 17, ele é dividido em 2 blocos de oração. O salmista está dizendo, olha, eu estou passando por tudo isso, mas em 2 momentos, na primeira parte,
ele começa com a oração, e na metade do salmo, ele volta para a oração. Em meio a tudo isso está a perseguição que ele está sofrendo. Se você ler comigo o Salmo 17, o verso de número 1, o salmista diz o seguinte: ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor. Ele está repetindo, para enfatizar: atenta, ouve, Senhor, a minha queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que vem de lábios falsos. É a mesma coisa, quando ele fala de queixa, quando ele fala de clamor, quando ele fala de oração, é a mesma coisa, ele começa o salmo falando de oração. Agora vá comigo para o verso de número 6, que é a metade do salmo, praticamente. O verso de número 6 diz assim: eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes, inclina para mim os teus ouvidos e ouve o quê? Ouve a minha oração. O salmo começa com oração, o salmo no meio fala de oração, mais uma vez o salmista dizendo: eu clamo a ti, ó Deus, e ele diz: olha, inclina os teus ouvidos e ouve a minha oração. E se você vê como é que o salmo termina no verso 13, o salmo termina também com oração, porque o verso 13 diz: levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os, com a tua espada livra-me dos ímpios. O salmo começa com oração, o salmo no seu meio repete o pedido de oração, para que Deus o ouça, para que Deus o escute o seu clamor, e o salmo finaliza com oração. O salmista está enfrentando todo esse turbilhão de adversidades, toda essa tempestade de inimigos que querem acabar com ele, como um leão que está à espreita. E o que ele faz, meus irmãos? Ele vai para o terapeuta? Ele vai desabafar com o vizinho? Ele sai pelas ruas de Jerusalém murmurando: por que, ó Deus, por que eu, Senhor? Por que isso só acontece comigo? Ele vai orar. E para mim isso é um dos propósitos para que Deus permite certas situações na nossa vida. Porque nós somos relaxados, irmãos, por natureza. Quando tudo está bem na nossa vida, a gente começa a achar, talvez inconscientemente, a gente começa a achar que está tudo muito bem, porque nós somos bons. Porque nós somos fiéis. Porque nós somos justos. Porque nós sabemos como lidar e cuidar das nossas vidas. Aí a gente já não ora mais. Porque a oração nos humilha. A oração não é para gente forte. A oração é para gente fraca. A oração é para gente que reconhece que não consegue cuidar de um casamento, criar um filho, cuidar dos seus pais. A oração é de gente que reconhece que não consegue lidar e administrar a vida sozinho. Precisa da orientação, do poder, da sabedoria do Deus onipotente. E na minha vida, na sua vida, muitas circunstâncias adversas, no caso do salmista, são inimigos que querem o seu pescoço. Na minha e na sua vida podem ser outras coisas, que nos forçam a ir para o chão e clamar ao Deus Todo-Poderoso. Eu fico olhando, por exemplo, meus amados, a história que é relatada lá em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12 diz o texto sagrado que o rei Herodes Agripa I, filho de Herodes Antipas. Herodes Agripa I, capítulo 12 de Atos, começa a perseguir a igreja. E a primeira coisa que Herodes Agripa I faz é matar o apóstolo Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, e prender o apóstolo Pedro. Estou lá em Atos capítulo 12. Ele prende o apóstolo Pedro para no outro dia colocá-lo a julgamento e matar também.
E diz o texto sagrado, no verso 5 de Atos 12, quando a igreja ficou sabendo disso, diz o texto, Pedro então ficou detido na prisão, mas, olha o mais aí, mas dá a ideia de uma atitude contrária ao cenário. O cenário é escuro. Um apóstolo morreu degolado. O outro está preso para no outro dia também ser degolado. Os líderes estão sendo presos. O cenário não é simples, não é fácil. Existe uma nuvem escura sobre a igreja, mas, porém, contudo, todavia, qual é a resposta da igreja? Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Quem sabe, meus amados irmãos, se Tiago não fosse morto, e se Pedro não fosse preso, aqueles irmãos não teriam se reunido naquele dia para orar intensamente. E conforme o escritor Lucas, traz o verbo orar, dá a ideia de intensidade. Imagine que Pedro foi preso no início do dia, e seria julgado no início do outro dia. Os irmãos passaram o dia inteiro, talvez fazendo o que nós fizemos hoje aqui, revezando em momentos de oração, oravam intensamente, não pararam um minuto sequer, um momento sequer, de interceder a Deus intensamente. A palavra intensamente indica para nós fervor. Eles oravam fervorosamente, intensamente, com toda a força, com toda a energia. A quem? Ao Deus Todo-Poderoso, que tinha o poder, que tem o poder para livrar os seus servos de toda e qualquer adversidade. Eles oravam a Deus. Eles oraram o dia inteiro. E um puritano, Thomas Watson, comentando essa porção das Escrituras de Atos 12, ele diz o seguinte, eu achei interessante o comentário dele. Ele diz o seguinte: o anjo foi buscar Pedro na prisão, mas foi a oração que foi buscar o anjo. Porque foi isso que aconteceu. Deus mandou um anjo e libertou o apóstolo Pedro daquela prisão. Um milagre aconteceu. Deus mandou o anjo buscar Pedro. Mas quem foi que mandou o anjo? Quem foi que buscou o anjo? A igreja que se reuniu para orar. Nós precisamos orar. Eu não tenho dúvidas que a vida de oração, a minha vida, a sua vida, a vida da oração desta igreja, floresce em momentos de adversidade. Em segundo lugar, se a vida de oração floresce em momentos de adversidade, a vida de oração alinha nosso coração em duas direções. O cenário é a adversidade. E o propósito, pastor? 2. O Salmo 17 nos apresenta 2 propósitos, para que Deus permita adversidades para nos levar para a oração. Primeiro, transformação. Segundo, dependência. Quando Deus permite tempestades na minha e na sua vida para nos levar para o chão da oração, Ele tem 2 propósitos pelo menos: nos transformar e nos ensinar a depender do Senhor. Se não, vejamos comigo, primeiro, a oração como transformação do nosso coração. Versos 1, 2, 3, 4 e 5, diz assim para nós: ouve, Senhor, a minha oração, ou melhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Veja os teus olhos onde está a justiça. Verso 3. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará. Verso 4. Como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios eu evitei o caminho do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Meus pés não escorregaram. Agora eu chamo a sua atenção, meus amados, com a sua Bíblia aberta, veja comigo. Porque de maneira poética,
o salmista vai dizendo, vai descrevendo para nós, que o momento de oração foi justamente o momento em que ele foi sendo moldado. Veja como ele diz isso, ele fala assim logo no verso 1, ele diz assim: minha oração que vem de lábios, que não vem de lábios falsos. Ele está falando de integridade, a oração dele não vem de lábios falsos. Lá no verso de número 3, a parte A, ele diz o seguinte: prova o meu coração. Ele está pedindo para Deus: prove o meu coração, e de noite me examinas. Olha para a minha vida, Senhor. Olha para o meu coração, aquilo que os homens não podem enxergar, aquilo que o meu cônjuge não pode ver, aquilo que o meu pastor não pode contemplar. Me contempla, Senhor. Prova o meu coração. De noite me examinas, tu me sondas e nada encontras. Não é que esse homem, queridos, eu gostaria que você percebesse o seguinte aí, é a ideia de interpretação, não é que ele não tenha falhas e erros, mas se eles os tiver falhas e erros, eles o já apresentou ao Senhor e já recebeu o perdão. Ele é um homem pecador como eu e você, mas ele não deixa o pecado florescer na sua vida, pelo contrário, ele os apresenta a Deus, e quando Deus perdoa os nossos pecados, ele olha e não tem mais nada nas nossas vidas. É isso que ele está dizendo: tu me examinas, tu me sondas e nada encontras. Nada encontra que desabone a minha vida. Nada encontra que indique que eu não estou andando nos teus caminhos. O verso de número 3, a parte B, ele diz assim: decidi que a minha boca não pecará. É claro que isso aqui é um sinal daquilo que está no coração. A boca fala do que o coração está cheio. Quando ele diz da minha boca, que a minha boca não pecará, é uma decisão que ele tomou no coração: eu não vou pecar, eu não quero errar o alvo, eu não quero fazer a minha vontade. O que é o pecado, meus queridos? Em síntese, o pecado é rebelião contra a vontade de Deus. É Deus dar uma direção para as nossas vidas, é Deus nos dar uma direção para aquilo que nós devemos fazer enquanto maridos, enquanto esposas, enquanto filhos, enquanto pais, enquanto discípulos, enquanto empregados, enquanto patrões, enquanto servidores, enquanto cidadãos de querências brasileiros. E a gente se rebela. A gente diz: não, o Senhor está dizendo isso, mas eu não quero fazer isso. Isso é pecado, e o texto está dizendo que este homem, em oração, no momento de oração, tomou uma decisão: a minha boca não vai pecar, o meu coração não vai se render à minha vontade. Segue comigo, verso 4: pela palavra dos teus lábios, eu evitei o caminho do violento. O caminho do violento é o mesmo caminho dos ímpios, do Salmo 1. É os caminhos da cultura, é os caminhos da rebelião, é os caminhos de uma geração que não se rende à palavra de Deus. Esse homem está dizendo que pela palavra de Deus, ele tomou a decisão de colocar a palavra de Deus no centro da sua vida, de sorte que a palavra de Deus o fará evitar o caminho do ímpio. É um homem, em outras palavras, que tomou a decisão na sua vida: eu quero ser guiado na minha vida, na minha história, pela palavra de Deus. Não pelo caminho do ímpio, não pela voz do ímpio, não pelas minhas vozes interiores, não naquilo que eu acho, não naquilo que eu penso, mas na palavra. E o que é isso, meus irmãos, se não transformação de vida? É isso que a oração faz. Segue comigo agora para o verso 5. Meus passos seguem firmes, aonde? Aonde? Nas veredas de quem? Nas veredas de quem? Nas dele? Nas veredas da cultura? Nas veredas do que está na moda? Nas veredas do que o meu personagem, meu ator, minha atriz favorita trilha? Nas veredas do Senhor. Meus pés não escorregaram. Por que que muitas das vezes os nossos pés escorregam, meus irmãos? Na nossa vida.
Porque estamos trilhando não nas veredas do Senhor. As veredas do mundo é um lamaçal caudaloso do pecado que nos faz escorregar, inundar, se afogar. E esse homem consegue, toma a decisão: meus passos seguem firmes. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante das oposições, mesmo diante dos inimigos que como leão querem devorá-lo, esse homem em oração toma a decisão: Senhor, eu quero que o meu coração seja transformado, e os meus pés, Senhor, eles seguem firmes, porque eles estão caminhando e trilhando na Tua palavra. É isso que a oração nos faz, meus irmãos. Quando um homem e uma mulher, quando nós nos levantamos da oração, nós nos levantamos. Pode perceber isso, meu amado. Pode perceber isso, minha amada. Se você não levanta do momento de oração com sede de santidade, não tem como a gente levantar da oração sedento pelo pecado. Não tem como a gente levantar da oração dizendo assim: como é que eu vou pecar aqui agora? Como é que eu vou fazer aqui agora para pecar contra o Senhor? Não, a gente levanta da oração com sede de Deus, com sede de santidade, com sede de fazer a vontade de Deus. Esse homem vai para a oração, e quando ele levanta a oração, ele diz: meus passos seguem firmes nas Tuas veredas. Oh, Jesus! Como nós precisamos da oração, meus amados. Como nós precisamos da oração. Alguém já disse que nunca saberemos qual é a vontade de Deus. Nunca saberemos qual é a vontade de Deus se continuarmos alimentando o nosso coração. Se continuarmos alimentando no coração as nossas próprias vontades. Nunca saberemos qual é a vontade de Deus se continuamos alimentando no coração nossas próprias vontades. Segundo lugar, a oração como expressão de dependência. Porque se um dos propósitos é promover santidade, uma vida transformada, moldada pela palavra, a oração nos leva a depender da providência do nosso Senhor. Os versículos 6, 7 e 8 dizem assim para nós. Como é lindo esses versículos, meus irmãos. Ele escreve dessa forma: eu clamo a Ti, ó Deus, pois Tu me respondes. Ele não está falando para um desconhecido. Ele não está falando para a parede, irmãos. Ele não está orando para uma pedra, para um gesso, para uma estátua. Ele está falando do Deus que ouve e responde. Eu clamo a Ti, ó Deus, porque Tu me respondes. Inclina para mim os Teus ouvidos e ouve a minha oração. Agora preste atenção no verso 7. Mostra a maravilha do Teu amor. Tu que com a Tua mão direita. Irmãos, essa expressão na Bíblia, toda vez que você lê nas Escrituras a expressão de Deus ter a mão direita, dá a ideia de poder, dá a ideia de soberania, dá a ideia de onipotência. Mostra a maravilha do Teu amor. Tu que com a Tua mão direita salvas os que em Ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como uma menina dos Teus olhos. E faz o quê, meus irmãos? Esconde-me. Esconde-me à sombra das Tuas asas. Meus irmãos, essas palavras transpiram dependência. Transpiram dependência da proteção e da providência de Deus. Ele está dizendo em claras palavras que quando a gente ora, quando um homem e uma mulher ora ao Senhor, ele está expressando em todas as letras que a sua dependência está somente em Deus, que a sua segurança vem somente do Senhor, que a sua salvação vem somente do poder de Deus, não do seu próprio poder. A oração é a gente revelar para Deus que nós somos tão frágeis como um pintinho que precisa ser abraçado pela mãe, pela galinha. Nós somos tão frágeis como um bebê no colo de uma mãe, assim somos nós diante do Senhor.
E o salmista está dizendo: Senhor, mostra a maravilha do teu amor. E a palavra amor aqui usada no Salmo, queridos, é uma palavra que eu sempre uso aqui nas pregações, porque ela transpira nas Escrituras, para mostrar para nós que a nossa caminhada, a nosso dia a dia com Deus, depende dessa consciência, dessa palavra, é a palavra recede. E eu não sei se você se lembra, que eu já expliquei aqui várias vezes, o que significa a palavra recede, e a palavra recede significa amor incondicional. O texto está dizendo: mostra-me o teu amor. Que amor? É um amor incondicional de Deus, é o amor leal de Deus. Recede é o amor perseverante de Deus, que não abre mão das nossas vidas. Deus não abre mão, Deus, de nós. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão da sua família. Deus está presente na sua casa. Deus está presente na sua caminhada. Mostra-me o teu amor, recede, o teu amor leal, o teu amor fiel, Senhor, porque eu sei que tu me amas. Mas a gente só ganha consciência desse amor quando o nosso joelho está no chão. É quando a gente ora que a gente ganha consciência de que Deus nos ama. É quando a gente ora que a gente ganha consciência de que a mão do Senhor não está encolhida, está estendida. A mão onipotente, a mão direita do Senhor está sobre nós para nos salvar, para nos libertar, para nos curar, para nos sustentar, porque Ele é a nossa providência. Mostra-me o teu amor, sustenta-me com a tua mão direita. Isso é dependência. Pregador batista, que viveu no século XIX, o inglês Charles Spurgeon, ele disse certa feita, uma palavra muito precisa para nós: nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar a nossa fé, para arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Cristo. Nós precisamos de ventos e tempestades, meus irmãos. Nós precisamos. Para exercitar a nossa fé. Para nos levar em oração. E essa fé no Senhor, e esse momento de oração, arranca de nós o ramo podre da autodependência. De achar que nós temos o controle. De achar que nós temos a solução. De achar que se a gente passar a noite em claro, a gente vai encontrar uma saída. De achar que se a gente deixar de comer, perder o apetite, a gente vai encontrar uma solução. A oração arranca esse ramo podre da autodependência e nos coloca prostrados, enraizados, firmemente em Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos de oração. Eu finalizo com a palavra do reverendo Hernandes Lopes, que eu citei no início. O problema não é falta de tempo, mas de prioridade. Temos tempo para tudo o que nós priorizamos. Onde é que está a oração na sua agenda? Onde é que está o item momento de solitude com Deus na sua agenda? O momento que você ora, o momento que você clama, o momento em que você, como eu vi muitos irmãos hoje aqui, se derramando, chorando, expressando para Deus seu amor, sua gratidão, sua dependência. Onde é que está esse momento nas nossas agendas?
Vamos orar? Bendito Deus, Pai eterno, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Queremos te pedir perdão por muitas das vezes passarmos dias, semanas, meses, anos, sem termos momentos de nos desnudarmos diante do Senhor, de chorarmos na Tua presença, de expressarmos para o Senhor toda a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Deus, nos perdoe, Senhor. Nós queremos te pedir pela Tua graça e a Tua misericórdia, que o Senhor resgate isso em nossos corações, resgate isso na minha vida, resgate isso na vida dos meus irmãos, resgate isso não somente nessa igreja, resgate isso nas Tuas igrejas, na vida do Teu povo espalhado aí, Senhor. Nenhuma intervenção do Senhor na história, nenhuma deixou de ser precedido por oração. Tem coisas que o Senhor faz na história, de uma família, de uma cidade, de um país, no mundo, por meio de oração. O Senhor decidiu isso. Nos ajude a orar mais. Nos ajude a priorizar, Senhor, essa disciplina espiritual que nos molda, que nos amadurece, que nos fortalece, que nos torna mais parecidos com Cristo, que nos torna, meu Deus, mais sensíveis, humildes e dependentes, mais carentes, mais prostrados, humilhados, que amolece o nosso coração e a nossa cerviz, que nos ensina que na jornada da vida tudo depende do Senhor. As nossas vidas estão nas Tuas mãos. E se o Senhor não estiver fundamentando ela, as nossas vidas se desfarão, Senhor, como um desenho escrito na areia da praia do mar, quando as ondas batem e desmancha tudo. Fundamenta, Senhor, esta igreja na Tua palavra, fundamenta na Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Meus queridos, nós teremos o culto ADM, mas